Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu ensinei como nós podemos empregar a correlação de Pearson para obter a similaridade entre dois usuários. Deste modo, obter o vizinho mais próximo. E eu deixei como atividade a implementação de uma função que implementa a correlação de Pearson, certo? Através dessa função, será possível calcular a similaridade e essa função, por sua vez, ela será utilizada pela função que obtém o vizinho mais próximo, ok? Então, nesta videoaula, eu irei mostrar a implementação da função de Pearson e o emprego dessa função para obter o vizinho mais próximo. Tudo bem? Ok, então aqui do lado direito vocês estão vendo a fórmula da correlação de Pearson. E aqui no lado esquerdo vocês estão vendo a implementação da função Pearson, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom para que vocês possam visualizar melhor o código. Tudo bem? Acho que melhorou, né? Então vamos entender como essa função ela foi implementada. Como a função ela tem a finalidade de obter ou calcular a similaridade entre dois usuários, essa função ela vai receber como entrada as avaliações de dois usuários. Avaliação 1, avaliação 2. Certo? E aí a primeira coisa que foi feita aqui na implementação da função foi declarar algumas variáveis e inicializar essas variáveis. Vamos agora entender qual é a finalidade de cada uma dessas variáveis. Cada uma dessas variáveis, elas se referem, especialmente essas variáveis que eu selecionei, elas se referem aos somatórios que a gente visualiza na função. Observem que nós temos aqui alguns somatórios, né? E cada uma dessas variáveis, elas se referem a esses somatórios. Beleza? Então vamos pegar a primeira variável aqui, ó, sum underline xy, ou seja, o somatório do produto de x por y, que é exatamente esse somatório aqui, ó, somatório do produto de x por y. Somatório sum underline x corresponde ao somatório de x, que é exatamente esse cara aqui, ó, somatório de x. Sum underline y, essa variável ela corresponde exatamente a esse somatório aqui, ó, somatório de y. Certo? Agora observe aqui, ó, essa outra variável, sum underline x2. Essa variável ela se refere exatamente a esse somatório aqui, ó, x elevado ao quadrado. Né? Somatório de x elevado ao quadrado. Somatório de x elevado ao quadrado. E essa variável aqui, ó, sum underline y2, ela corresponde ao somatório ao somatório de y elevado ao quadrado. Certo? E finalmente a variável n, ela se refere ao número de bandas. Né? N, ó. N, 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 N. Beleza? Bom, aí na sequência observe que nós temos um for. Né? Esse for, ele implementa aquela regra de que a similaridade ela só deve ser calculada levando em consideração as bandas que são comuns entre os usuários, ou seja,
A similaridade ela deverá ser calculada a partir das avaliações de bandas que são comuns aos usuários, aos dois usuários, as bandas que ambos avaliaram. Tudo bem? Então, esse primeiro for aqui, ele vai varrer a avaliação do primeiro usuário e conforme ele vai percorrendo, ele vai guardando aqui nessa variável, né? Vai guardando nessa variável a chave que identifica uma banda, né, que foi avaliado pelo usuário 1. E aí esse if, ele verifica se uma determinada banda que foi avaliada pelo usuário 1, se ela está dentro, né, da lista de bandas que o usuário 2 avaliou. Ou seja, aqui está sendo feita a verificação se o usuário 2 ele avaliou as mesmas bandas do usuário 1. Tudo bem? Então, caso essa condição seja verdadeira, significa que foi encontrada uma banda que é comum ao usuário 1 e ao usuário 2. E aí, na sequência, observe que a variável n ela vai ser inicializada de 1, né? Vai ser inicializada n igual a n mais 1. E aí a variável x ela vai obter a avaliação do usuário 1 com relação à banda corrente. A variável y ela vai receber a avaliação da banda corrente correspondente ao usuário 2. Certo? E aí, na próxima linha, observe aqui, ó, sum underline xy, que é igual a mais igual. Esse mais igual, vale ressaltar, que ele implementa a somatória, certo? Ele obtém o valor atual de sum underline xy, certo? E ele soma com o resultado do produto de x por y. Beleza? Então, essa linha aqui, pessoal, ela implementa exatamente essa somatória aqui, a somatória do produto de x por y, de 1 a n, ou seja, de 1 a n. N é o número de bandas que ambos os usuários avaliaram. Certo? Depois, sum underline x mais igual a x. Essa linha aqui, ela está implementando exatamente, pessoal, essa somatória aqui, ó. Certo? Como é uma somatória, então é mais igual, né? Um acumulador, né? Nesta próxima linha, está sendo implementada exatamente essa outra somatória, né? Somatória de y, de 1 a n, ou seja, de 1 até o número de bandas que foram avaliadas, né? Tudo bem? E aí, o resultado, né, do produto da somatória de x pela somatória de y vai ser dividido pelo número de bandas. Ok? Essa próxima linha aqui, ó, sum underline x2 mais igual a pol x,2 corresponde exatamente, pessoal, corresponde exatamente a essa somatória, né, a essa somatória aqui, ó. Tudo bem? Pol é uma função que a gente utiliza para calcular o quadrado, né, para obter o quadrado, potenciação. Então, justamente aqui, ó, x elevado ao quadrado, né? Sum underline y2 mais igual a pol y por 2. Essa linha, ela implementa exatamente essa somatória aqui. Beleza? Certo? Bom,
O restante, né, por exemplo, a somatória de x, né, é, onde o resultado da somatória vai ser elevado ao quadrado, a gente obtém, né, através da somatória que já tinha sido computada, né, somatória de x. A mesma coisa para y. Bom, e aí, pessoal, uma vez que a gente, através desse for, a gente consegue obter as somatórias, obter os valores correspondentes às somatórias, a gente pode calcular o denominador e o numerador. Primeiro a gente vai calcular o denominador. Denominador, certo? Observem que essa primeira expressão aqui ela está dentro de uma raiz, né? Então está aqui, ó, sqrt. Estou fazendo uso dessa função sqrt, eu importei ela aqui em cima da biblioteca math para calcular a raiz quadrada, certo? Então está aqui, ó, raiz quadrada, certo? Somatório de x elevado a 2, né? Está aqui, ó, somatório de x elevado a 2, menos essa expressão aqui, ó, somatório de x elevado ao quadrado, somatório, né, de x elevado ao quadrado, dividido por n, beleza? Vezes, certo? Vezes, né? a raiz da somatória de y, a somatória de y ao quadrado, são underline y ao quadrado, menos a potência, né, a potência ao quadrado, né, quadrado da somatória de y underline o quadrado, né, da somatória de y elevado ao quadrado, né, dividido por n, beleza? Então, se o resultado, pessoal, desse cálculo foi igual a zero, significa que a similaridade é zero, e aí a função vai retornar zero. Se não, eu vou calcular o numerador e vou dividir o resultado do numerador pelo denominador que a gente já calculou. Então aqui eu tenho o cálculo do numerador, beleza? Somatório de x por y, exatamente esse cara aqui, somatório do produto de x por y, menos, né, menos o somatório de x, vezes o somatório de y dividido por n. Beleza? Certo? E aí o resultado vai ser dividido pelo denominador, e o resultado dessa divisão é o valor de similaridade que vai ser retornada pela função y. Então, deu para perceber que a implementação não é muito complicada, certo? Da função Python. E agora eu vou mostrar para vocês como essa função Python ela vai ser usada para obter o vizinho do usuário-alvo. Então, para obter o vizinho, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste na função que obtém o vizinho. Essa função que obtém o vizinho, ela recebe como argumento de entrada o nome do usuário-alvo e recebe como entrada o dicionário, né? Esse dicionário aqui, ó, que contém as avaliações de todos os usuários, né? Beleza? Bom, e aí a novidade dessa função é que antes essa função ela estava chamando a função que calcula a distância por meio da métrica de Manhattan, essa função aqui, ó. E aí basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu substituí, ao invés de usar Manhattan, eu troquei por Python. Tudo bem? Troquei por Python, passando a avaliação do usuário-alvo, né,
e passando a avaliação, aliás, passando a avaliação de um determinado usuário que faz parte do dicionário, e passei a avaliação do usuário-alvo. Tudo bem? Então, esse for que vocês estão vendo aqui, né, basicamente o que ele vai fazer é varrer o dicionário para obter, né, os usuários, né, e suas avaliações correspondentes do dicionário. Então, se um usuário corrente obtido no dicionário é diferente do usuário-alvo, eu vou calcular a distância, né, certo? Vou guardar aqui na variável distância e vou adicionar na lista de distâncias que foram, na lista de distâncias que serão calculadas, a distância corrente. Beleza? E aí no final eu vou ordenar a lista que contém as distâncias que foram calculadas e a função vai retornar. Vale ressaltar que essa função ela vai retornar uma lista de vizinhos, né? E o vizinho que estiver no início dessa lista é o usuário mais similar, é o vizinho mais próximo. Beleza? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer um teste, então eu vou executar aqui, ó. Aliás, antes de mostrar o teste, eu quero mostrar para vocês, né, que eu vou pedir uma recomendação para a Verônica. Beleza? Vou pedir uma recomendação para a Verônica. Então, estou passando aqui o nome do usuário-alvo e estou passando o dicionário. E aí, a função recommend, você deve lembrar, né? Essa função recommend, ela implementa o algoritmo da filtragem colaborativa e aí o resultado vai ser printado. Vou fazer o seguinte agora, vou executar. E aqui está o resultado, né? Aqui está a recomendação de bandas para a Verônica. Beleza? Então a gente observa, né, as bandas que foram recomendadas, é possível perceber que existe aqui uma ordenação do maior para o menor. Né? Então, de acordo com o resultado da filtragem colaborativa usando o Pearson, essa primeira banda aqui é a banda que provavelmente a Verônica ela vai mais gostar. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, a gente viu, por meio desse vídeo, que a implementação da correlação de Pearson não é nada muito complicado. Nós vimos aqui como a função que obtém um vizinho mais próximo como essa função foi adaptada. Certo? E vimos uma recomendação que foi gerada para a Verônica. Beleza, pessoal? Pessoal, na nossa próxima videoaula, eu irei ensinar mais uma métrica de similaridade que pode ser empregada, que é o cálculo do cosseno. Ok? Por que eu estou ensinando essas métricas? Essas métricas de similaridade, elas são clássicas, elas são empregadas na área de recuperação de informação, elas são empregadas em inteligência artificial, por isso que vale muito a pena aprender a implementar essas métricas. E vale ressaltar que no desenvolvimento de sistemas de recomendação, de técnicas de filtragem, especialmente para obter a similaridade, a gente deverá utilizar uma determinada métrica que seja adequada a um determinado contexto. Esse contexto ele está relacionado especialmente ao dataset ou à matriz que possui as avaliações dos usuários. Vocês devem lembrar que o Pearson
O cálculo da correlação de Pearson, essa métrica ela deve ser utilizada quando o dataset, ou seja, o conjunto de avaliações dos usuários, possui uma alta variabilidade, que é chamada de inflação de grau. Certo? Para nós utilizarmos o cálculo do cosseno, a gente vai aprender na próxima aula, a gente deverá utilizar o cálculo do cosseno também em um determinado contexto relacionado ao dataset, relacionado como o dataset ele está formado, definido. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E a gente volta a se falar na próxima videoaula. Depois dessa videoaula, provavelmente a gente vai ter uma aula ao vivo, uma aula síncrona, onde eu irei justamente conversar com vocês sobre essa primeira parte, né, da disciplina, esses primeiros assuntos que nós vimos. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço para vocês.